Fala, minha gente! Começando aqui mais um programa do Host Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber esse convidado, que, aliás, tem muita história. E quando a gente fala de transição, ele tem aí um grande legado. E, mais do que isso, ele vai poder compartilhar com a gente o quanto que é importante a gente tomar as decisões certas e aproveitar as oportunidades. E dentro de tudo isso que a gente vai falar agora, eu recebo aqui com muito orgulho Paulo Arruda, do Sebrae. É uma grande satisfação ter você aqui. Muito obrigada, porque eu sei que a agenda é sempre bem apertada, mas a gente conseguiu. André, que gratidão vir para cá conversar com teus seguidores, muitos dos quais eu sei que é desse estado maravilhoso do nosso Brasil, do Nordeste. Fico muito feliz pelo seu trabalho. A gente se conheceu há alguns meses e você usou duas palavras aí que eu acho que a gente vai conversar muito durante o nosso momento. O primeiro, você contou que nós temos muitas histórias para contar. Então, quem tem o cabelinho branco e barriga, tem muitas histórias para contar, do Sebrae, do canal Música e Suas Histórias. Exato. Então, essa palavra histórias para contar vai ser transversal no nosso bate-papo. Bem como a questão de oportunidade. Oportunidade é algo que é o mais importante de vinculado ao empreendedorismo, tanto na vida pessoal como na vida profissional. A gente tem que realmente olhar as portas que se abrem para a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, fazer as escolhas e seguir em frente. É isso aí, Paulo. E com 33 anos aí de história, tem muita coisa, né, Paulo? Precisaria de uns 33 dias para a gente conversar Não aqui, é? mas tem muita coisa realmente. São 33 anos numa empresa que me deu uma grata satisfação de trazer para mim e para muitas pessoas vinculadas ao Sebrae, empresários, amigos de dentro do Sebrae, algo que a gente vive e cada dia que a gente passa, a gente fala, poxa vida, hein? Eu aprendi um pouco mais, eu contribuí um pouco mais. São histórias muito bacanas, que quantas vezes eu já estava, às vezes num coquetel, num evento, e a pessoa chega, Paulo Arruda, porque eu também um tempo dei aula, né? Ou eu fui seu aluno, ou você foi meu consultor no Sebrae, velho, deu muito certo o meu negócio. Olha. E começa a contar a história dele, do crescimento, da profissão, do negócio dele. Fala, que bacana a gente poder ajudar as pessoas e ser ajudado, né? Claro. Porque isso é uma fonte de energia pra gente que não tem tamanho. Eu imagino a satisfação, né, Paulo? A satisfação é enorme. E a vida é sobre isso, né? Sobre essa troca, né? De aprender, ensinar, trocar. Eu falo que a gente vive muito pouco, né? A gente vai... Agora está aumentando 80, 90, 100 anos, mas ainda é muito pouco perto de toda a vida que tem por aí. Então, se a gente puder aproveitar cada segundo da nossa vida e deixar um legado, entender o porquê que a gente está aqui, né? Tem propósitos nobres. Muitos, a gente tem que aproveitar as oportunidades, já que a gente está falando de oportunidade, junto com o amadurecimento. Claro que se a gente pega uma pessoa extremamente jovem e já está amadurecida em relação à vida, entender todos os comportamentos em relação à vida, essa pessoa é uma pessoa iluminada de luz. Mas é claro, e deve também todo mundo amadurecer e entender bem esse propósito de vida que a gente tem para cumprir junto ao próximo, junto à maior diversidade que existe, né, nesse planeta. E quando chegar aos 90, os 100 anos, falar, velho, eu cumpri, e se precisar retornar, estou à disposição. Estou com todo o gás ainda, né, Tô com todo o gás ainda. Muito tem uma bem. tem uma música que fala, se assoprar a brasa, pega fogo. Oh, tá vendo? E, Paulo, eu fico muito feliz assim, em recebê-lo, porque realmente o Sebrae ele vem como um grande suporte, né, na vida do empresário, do microempreendedor. Vocês acabam trazendo aí uma bagagem
de preparação, de acompanhamento, né, que acaba melhorando muito. E eu imagino quantos negócios você viu assim nascer, se desenvolver ao ponto de chegar em um local, né, e receber essa acolhida. E a pessoa já trazendo para você o resultado do que deu certo. Muitas histórias. E eu ainda comentando dentro da oportunidade, falando de Sebrae, então, pode ser que uma pessoa olhe o Sebrae, uma grande oportunidade, o Sebrae dá um curso, dá uma consultoria, orientar uma gestão, mas isso é muito pouco perto do que a gente pode olhar a oportunidade do Sebrae. O Sebrae é um grande agente de desenvolvimento. Porque consultoria, treinamento, todo mundo faz, professores de universidades, contadores, consultores, isso é tradicional. Agora, ser um agente de desenvolvimento, onde nós vamos pegar uma vocação de uma região, vamos pegar uma população que está em situação de vulnerabilidade, desempregados, futuros alunos que não estão conseguindo emprego e podem empreender. Então, a oportunidade que o Sebrae pode trazer para prefeituras, secretarias de desenvolvimento, para as regiões, o desenvolvimento dos setores, um trabalho associativo. Eu sei que você fez um programa que não tem mais um Sebrae, um programa maravilhoso. Você já é uma líder, Andréia, e ao você participar do programa do Sebrae, você identificou mais ainda dentro do teu coração esse processo de liderança. E você está atuando com esse seu processo de liderança e empreendendo, desenvolvendo. Então é isso, o Sebrae ele tem que trabalhar as pessoas no sentido de empreender, mas também que aquela pessoa ele olha, tem uma visão de 360 graus. Ele não vai olhar só a sua empresa, ele vai olhar a empresa dele, ele vai olhar a integração da empresa dele junto com o agro, com a indústria, com o comércio, com o serviço, vai integrar para virar um projeto associativo dentro de uma vocação regional e começar a desenvolver aquele município, aquela região. Inclusive, esse modelo de um Sebrae desenvolvimentista na sua região, ele é, às vezes, até mais forte do que é aqui em São Paulo. Eu fui diretor do Sebrae em São Paulo e a gente acabou conhecendo o Brasil como um todo. Você vai na região sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o modelo do Sebrae atuar lá nessas regiões que tem um espírito mais associativo, né, cooperativo, a gente vê que cumpre mais ainda a missão enquanto esse agente de desenvolvimento. Agora, São Paulo é um estado muito grande dentro da federação, ele é praticamente 1/3 do Brasil em quantidade de empresas, de população, de concentração de lideranças. Então, às vezes, ele acaba indo mais numa linha do individual até do que uma linha que eu chamo desenvolvimentista, que é trabalhar algo integrado na cadeia produtiva, integrado no desenvolvimento público e privado, e aí gera algo maior, que é a grande missão do Sebrae. Que legal, Paulo. E é tão legal ver você falando assim, porque realmente, eu acho que muita gente até, quando a gente fala de Sebrae, muitos empresários, eles acabam tendo essa visão de olhar só para dentro da empresa. E, na verdade, vocês trazem uma visão muito mais ampla. Muito mais ampla. De mercado, né? Por exemplo, se a gente pega um projeto voltado a turismo, o turismo é o segmento, o setor que mais é transversal a toda a economia, né? Eu costumo dizer, nós temos aqui em Ribeirão Preto, foi até reconhecido como a terra da cerveja artesanal. Então, tem indústrias, pequenas indústrias de cervejarias artesanais. Nós vamos trabalhar só a pequena indústria da cervejaria? Não, eu vou trabalhar com o agro, que é aquele que fornece tudo que é o lúpulo, né? É importante para a indústria. Então, eu vou entregar o agro com a indústria da cerveja, com o comércio, os restaurantes, os garçons, oferecendo a cerveja de Ribeirão Preto, o serviço, o turismo de Ribeirão Preto, a visitação das pessoas nas cervejarias, integrar a cultura, entender o sabor diferenciado da cerveja, né? Que é algo que é uma gastronomia. Sim. Então, a hora que você pega um projeto e tem essa visão muito ampla, é muito mais do que ensinar o empresário proprietário de uma cervejaria ele fazer o fluxo de caixa dele, ou o preço do produto dele. A gente tem que
transformar esse empresário num grande líder desenvolvimentista do setor dele e de toda a região. E essa integração é que faz acontecer algo, um resultado maior. Na verdade, ele se torna um grande visionário. Um grande visionário, é a liderança. Isso é a liderança. Exatamente. E a liderança ela é complementada quando ela é legitimada. Porque também não adianta ele chegar e falar, não, nós vamos fazer um trabalho nesse sentido, tal, e está aqui eu que vou... Não adianta. A pessoa tem que ser legitimada por todos os grupos. Ora ele é líder, ora ele é liderado, ora ele fala, agora, ó, nesse projeto, a força aqui está o restaurante. Então, o industrial da microcervejaria fala aqui, eu estou tirando meu boné de líder, porno de liderado, e vamos ver como nós vamos ajudar o comércio. Agora estamos aqui, ele põe o chapéu de líder dele. Então, a liderança ela deve ser compartilhada. E se a liderança for compartilhada, ela é naturalmente legitimada. Com certeza. Muito bom. Nossa, a gente já podia até terminar aqui, né? Porque com um recado desse... Mas assim, Paulo, eu fico muito feliz mesmo, porque a minha experiência no Sebrae, quando eu comecei, eu era um estudante, né? Comecei como estagiária e o dono da farmácia, que aliás, Dr. Seu Humberto, ele teve essa visão de me colocar no Sebrae Ideal. E o quanto que eu aprendi. Naquele momento, eu estava tendo contato com diretores de usina, que inclusive trabalhavam com meu, na época, namorado, hoje marido, né? E eles estão pelo mundo também, como grandes líderes. Então, assim, realmente é um programa que fez a diferença na minha vida, né? Olha que bacana. E isso é muito, muito, muito gratificante. São esses depoimentos que fazem com que a gente... que é energia para a gente, né? Como um veículo é movido etanol, Exato. gasolina, a gente muitas vezes é movido. Acho que não só a motivação, mas a alegria, o prazer de viver, né? Os propósitos de vida eles são destacados quando a gente escuta depoimentos como vocês. E aí, claro, a gente trabalhar numa organização que ajuda a construir esses propósitos individuais e que, ao somar, viram coletivos, é muito bacana para nos energizar, para continuar trabalhando. Que legal, Paulo. E, Paulo, olha só, você tem um histórico de vida aí muito, muito maravilhoso. Porque você começou como consultor no Sebrae em 1992, é isso? Isso, eu entrei no Sebrae em 92, fevereiro de 92. E, na verdade, André, eu sou formado em engenharia. Olha, na essa cidade transição. de São Carlos. Não tinha nada. O meu sonho, desde 92, e acho que a gente ainda vai conseguir falar isso, foi sempre trabalhar com a área de comunicação. Eu adoro música, cinema. Aí meu pai falou, filho, você quer estudar? Eu te dou cama, comida, mas você vai estudar aqui em São Carlos. E São Carlos só tinha a área de biológicas, que era medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, que eu não me interessava muito, e tinha a área de exatas, engenharia, matemática, física, e não tinha nada de humanas. Eu falei, e agora, gente? Eu falei, eu quero ir para São Paulo, eu quero trabalhar na ECA, eu quero estudar na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Não, você não vai, não. Mas eu vou morar no alojamento. Não, é aqui. Aí eu fui fazer engenharia. Aí, na época, eu fiz engenharia na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, uma boa escola. Sempre fui bom aluno, apesar de não estar gostando tanto da engenharia, não gostava muito. Não era o que ardia o coração? Mas na hora que vinha uma oportunidade de trabalho, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro, preciso casar, preciso... Exatamente. E não tem jeito, e vamos mandar bala. Graças a Deus, né? Nunca fiquei um dia desempregado na minha vida, né? Então sempre eu fui olhando as oportunidades. Até que um dia uma pessoa me convidou, falou, Paulo, você tem experiência aí Eu tinha me formado na engenharia, fui trabalhar numa empresa de consultoria, falou, você não quer vir aqui para trabalhar no Sebrae? E eu achei interessante, eu falei, pô, que legal. Eu conheço consultoria, mas consultoria mais para empresa de porte grande e tal. E comecei como consultor. Eu me lembro da primeira pessoa que eu fui atender, a dona Duília, era uma cabeleireira, empresária, que eu estava acostumado a ver os empresários de grande empresa lá, que a gente ia fazer da Nestlé, fazia uns trabalhos pela consultoria na época. Aí eu fui no Sebrae, a dona Duília entrou lá,
e veio contar a história do salão dela, da dificuldade que ela estava tendo, da dificuldade com o filho. Eu falei, como é que eu vou ajudar a dona Duília, gente? Aí eu vi que se a gente tem o coração aberto, de saber ouvir, né? E uma das coisas que eu fiz naturalmente foi no papelzinho mesmo, Dona Duília. O nome do filho dela é tal, ela nasceu tal, ela nasceu... E guardei isso nesse papelzinho e ficava lá. O dia que ela voltar, eu pego esse papelzinho e vou ler. E eu não sabia nada de salão de beleza. Aí comecei, Dona Duília. E comecei a dar uma dica aqui, outra lá. A senhora conversa muito com os clientes, é importante saber o que o cliente pensa, a realidade de um cliente, os problemas que ele tem com o filho, com o marido, isso aqui. Anota alguma coisa também. Aí a hora que ela... Fiquei 1 hora conversando com ela, a hora que ela foi embora, eu falei, ai meu Deus do céu, que vergonha, eu não ajudei nada, Dona Duília. Mal sabia você. Me volta uma semana, vem a Dona Duília, Paulo, eu já comecei a fazer isso, eu melhorei o processo, tá dando certo. Eu falei, Jesus amado, isso que é consultoria? Então para consultoria não precisa estudar muito. E, gente, às vezes, o pouco que para nós, para as pessoas é muito. Eu aprendi que só de você ensinar o empresário separar as contas dele de pessoa física, o aluguel que ele paga, a escola do filho, a comida que ele compra para casa dele, da pessoa jurídica, que é uma coisa tão básica. Eu vou falar para eles, nossa, você me deu uma luz, eu vou começar a colocar nessa folhinha aqui tal coisa, nessa outra folhinha, e ele divide. Gente, coisa simples. E aí eu falei, pô, que bacana. Além de tudo, poder ajudar o próximo, e o próximo está tendo resultado para o negócio dele ser mais competitivo. Mas para terminar a história, para não ficar muito longa, que a história... Um dia ela chegou, contou do filho dela, que não tinha... que não estava encontrando oportunidade, ou de trabalho, ou de uma atividade. E eu falei, gente, o que dá certo com um salão de beleza? Eu falei, vender produto de beleza. Dona Duília, que a senhora não monta uma prateleirinha assim, coloca uns produtos lá, uma outra, para a senhora poder... E o filho da senhora toca isso, compra, vende, fica lá... É boa ideia, tá bom. Agora, acabou resumo do resumo. Certo. Dona Duília em São Carlos hoje tem 4 salões com o filho isso. como sócio, vendendo, comercializando produtos de beleza. Falei, gente, que bacana isso. Eu vejo que a escuta, né, Paulo, com atenção, a gente consegue captar muita coisa. A escuta com atenção ela é um grande fator, tem que ter, mas... A Dona Duília conseguiu isso porque ela tem dentro dela o espírito empreendedora, né? A gente, enquanto Sebrae, ajuda a despertar, ajuda a fazer uma reflexão, mas a motivação, eu costumo dizer que ninguém motiva ninguém, a motivação está dentro. E a Dona Duília, minha filha, ela queria aquilo lá e ela encontrou alguém que... direcionou. Ajudou a ver o que ela estava querendo e ela foi, graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Virou amiga nossa e é isso aí. A gente fica muito feliz. E é um case, né? E esse case, essas histórias tem, assim, milhares, se fosse... Eu imagino. Durante todo esse tempo tem muita coisa. Sim, 33 anos, né? Tem coisas boas. Sim. E nesse tempo, Paulo, que você começou como consultor, você foi se destacando. Embora você começou de uma forma que achava que não ia conseguir ou que seria difícil fazer essa parte de consultoria. Como que seria essa consultoria, já que você tinha uma realidade de empresas tão grandes, né, e começou a receber microempresários? Dentro dessa trajetória, foi se destacando tanto que chegou na diretoria. Sim, cheguei. O único funcionário que chegou na diretoria, na verdade, fui eu dentro do Sebrae. Eu tive mais 4 irmãos, a gente era uma situação assim, pobre, a gente nunca passou fome, mas tinha que ajudar a mãe, passar o vermelhão no chão, tinha que arrumar a cozinha para a mãe, na escovão, velho. E tudo homem, 5 homens. Eu era o mais velho, eu tenho que olhar os menores e tenho que ajudar a mãe, não tinha como ajudar a pagar. Então, eu sempre fui muito simples, né? Eu nunca, assim... Eu falo que minha mulher fica brava comigo. Eu sempre ponho as mesmas roupas, sapato velho, calça rasgada. Ela, eu comprei. Não, mãe. Então, eu fui sempre muito simples. Eu conversava com todo mundo, facilidade em comunicação. Eu fui trabalhar no Sebrae e fui conhecendo um monte de gente. Assim, sem intenção nenhuma como contrapartida naquilo.
E aí tem muitos parceiros de associações comerciais, sindicatos rurais, sindicatos de comércio, de indústria. Eu ia conhecendo todo mundo e eu tenho uma facilidade, né? Você sabe disso. Eu converso, vamos lá em casa então tomar uma cachaça, vamos tocar um violão, vamos bater papo. E tá tudo certo, amizade, né? Tudo certo. Eu conto os meus problemas, o cara conta, a gente soma. E aí, naturalmente, né, fui criando uma grande rede de contatos. Eu voltei há 2 anos para Ribeirão Preto, eu já tenho contato com todos os prefeitos da região que recebem o Paulinho, isso aqui, ele conversa, porque é natural. Claro. E então, eu estando no Sebrae, depois de 2 anos, né, eu fui atender também Araraquara, que não tinha Sebrae, e uma pessoa em Araraquara, que é o presidente de um sindicato, e eu costumo dizer que Araraquara e São Carlos, eles brigam para saber qual cidade tem mais prédio. A minha tem 12, a sua tem 13. Agora mudou, estão construindo. Eles brigam. As 2 cidades são muito parecidas. E o presidente do sindicato, ele abriu um Sebrae lá, na época, um grande amigo chamado Ivo Dalaco, um grande líder, hoje é o diretor-presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Ele abriu um Sebrae lá e ele falou para o diretor na época do Sebrae, olha, o diretor, você pode escolher quem você quiser para vir ser gerente aqui em Araraquara. Eu já escolhi o Ivo da Lagoa. Mas quem? O Paulinho. Não, mas o Paulinho é de Araraquara, de São Carlos, do Sebrae. Eu falei, não, mas eu quero que o Paulinho venha ser gerente aqui em Araraquara. Que legal. Aí foi um apoio que eu tive. Me lembro, essa história, então, gente, essa história guarda para vocês, olha, principalmente jovens. E aí eu cheguei com a garra toda querendo entrar em Araraquara para fazer um trabalho, isso, aquilo. Ô, Ivo, como é que eu vou? Onde eu vou no Rotary, esse, aquilo e tal? O Ivo falou, vem cá. Olha o que é a experiência, gente. Ele falou, Paulinho, se você quiser entrar numa festa, pega o chapéu, joga no meio da festa, e deixe que as pessoas perguntem de quem que é esse chapéu. Ah, esse chapéu é do Paulinho. Mas quem que é o Paulinho? Olha o que é. Ele me falou a mesma coisa que eu falei no começo. A liderança tem que ser legitimada. As pessoas têm que te legitimar. Eu falei, é assim, Ivo? Não vai querendo. Fala que você existe, joga o chapéu. E foi o que eu fiz em Araraquara. O rapaz de São Carlos viveu a vida inteira em São Carlos, vai para Araraquara e fala, você é inimigo, né? E acabei tendo amizade com todo mundo, porque eu joguei na festa e fui do meu jeito, fui aproximando das pessoas, natural. E também fiquei lá 2 anos, aí me chamaram para Ribeirão, e aí tem uma segunda pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Dr. Fábio de Sales Meireles, presidente da Federação da Agricultura, hoje com 97 anos, totalmente lúcido ainda. Que maravilha. Que chegou para mim e falou, Paulo, eu tenho... Isso era ano de 2000. Eu já tinha aí uns 18 anos de Sebrae. Ele falou, você tem uma carreira bacana dentro da empresa. O Dr. Fábio Tirso, que é o filho do Dr. Fábio, me procuraram e falaram que eu ia ser diretor técnico do Sebrae. Nunca ninguém tinha sido. Que legal. Eu fiquei assim, e agora? Isso é um cargo de indicação política. E ele, como presidente do Sebrae, ele me indicou. Fiquei lá 2 mandatos e aí foi o aprendizado da minha vida com o Dr. Fábio, que esse é um grande mestre. Ele é mestre dos mestres mesmo. Que legal. De lá para frente, o amadurecimento vem vindo e falta muito para amadurecer, mas eu sou muito grato. Meu pai morreu um dia e falou assim para mim, olha, filho, antes de morrer, claro, a gratidão você sempre vai ter que ter. Pessoas que te ajudam, pessoas que te dão apoio, seja grato. Por mais que você possa ter dificuldade, você precisa ser grato sempre a essas pessoas. Por isso que eu citei o nome dessas 2 pessoas, como elas têm muitas outras pessoas que me ajudaram, mas eu quero mostrar essa gratidão e vou morrer mostrando essa gratidão. Que legal. É muito bom isso, Paulo, porque na vida a gente realmente precisa ser grato às pessoas, né? Tem uma frase que o Geraldo postou no grupo, que nunca esqueça de dar asas a quem te ajudou a voar. Claro. Né? E isso é muito importante mesmo, porque a gente não pode esquecer essas referências, né, Paulo?
Sem dúvida. Faz parte da E história. eu gostava tanto nos momentos que eu levava bronca, porque acho que no momento que eu levava bronca é que eu aprendia mais. Esse negócio de falar, de passar a mão na cabeça, não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas no momento que eu levava bronca de fazer alguma coisa que não era o meu papel, ou que eu... Nossa, o aprendizado era muito grande. Que nem uma vez minha filha novinha, ela tinha 3, 4 anos de idade, ela ficava pondo o dedo na tomada, olhando para mim e rindo. Punha o dedo na tomada e rindo. Aí eu falei... Ela pegou um ferrinho, pôs, tomou, nossa. Foi de novo, não pôs. Então, às vezes, a dor ajuda a se aprender e não fazer mais errado. Não fazer mais, é. E acima de tudo, você falou, o meu pai também, né, que faleceu, e ele falava que a maior característica de um homem é a humildade. Porque nessa hora... Que sabedoria. Pois é. E é nessa hora que a gente tem que saber aproveitar a oportunidade de um grande aprendizado. É um absurdo. Às vezes eu acho o seguinte, filho que não conversa com pai ou com mãe, eu tenho dentro da família isso e, gente, não dá nem para acreditar. Não dá. Essa vida não é única. Nós vamos ter muitas vidas. E... não dá para não evoluir. Pai, irmão, irmã, pode até ser, apesar que eu adoro todos meus irmãos, mas pai e mãe não dá. Você tem que realmente estar ao lado, conversar, ajudar, que isso aí é divino. Eu falo que é o grande legado para os nossos filhos, é essa referência, né? Verdade. Eu sempre disse para os meus filhos, a maior herança que eu vou deixar para vocês é essa convivência com seu avô e com sua avó. Porque a gente veio para longe, eles vieram muito pequenos, mas eles foram muito... A minha mãe é muito ativa, muito participativa, e meu pai, até o dia que se foi também, ele foi muito participativo, ao ponto de saírem da escola, dizia, ligue para o vovô que eu quero contar o que aconteceu na escola. Isso é muito legal, né? Porque é vida, né? É vida. E às vezes a gente faz alguma coisa errada, né? Todo mundo faz e faz muito. Você sabe que a pessoa que eu tenho mais vergonha não é nem de para quem eu fiz errado alguma coisa, mas é para minha mãe. Porque eu preciso contar para minha mãe. Como é que eu vou contar para minha mãe, para o meu pai? Eu tenho vergonha disso aí. Né? Às vezes, quem que não briga com esposa, com filho, graças a Deus, amo minha esposa, vivo tão bem com ela, mas todo mundo passa as suas dificuldades. Muitas vezes o marido não termina com a mulher com o marido, por causa dos filhos. Comigo até um pouco diferente, né? Muitas vezes nas brigas eu falei, como é que eu vou falar para minha mãe que eu não estou mais casado, ou para minha sogra? Exato. Então, quem olhar para as pessoas que gerou a gente, ou seja, o pai, a mãe, as pessoas que olham para você e falam, protege minha filha, ou você, menina, ajude, proteja esse meu filho. Eu acho que isso aí tem que saber viver nas dificuldades. Muito no casamento fala, na alegria e na tristeza. Sim, sim. Tem muita música que pode ajudar. Né? E como, né, Paulo? E é bem interessante isso, porque durante esse tempo, né, que você está dentro do Sebrae, e com toda essa história, com todo esse trajeto, né? Quando a gente fala dessa questão de humildade, você chegou num cargo de diretoria e hoje você está como gerente. Sim. Né? E aí, teve esse questionamento, Paulo? Tinha gente que chegava... mas peraí, você foi diretor, agora você está como gerente, você foi rebaixado? Não. Eu tô vivo. Eu me lembro que eu estudava na escola de engenharia e eu fechava as matérias antes e no final do ano, para ter algum dinheirinho, eu ia trabalhar no comércio. Ia vender disco lá em São Carlos, as lojas de disco. Eu chegava de manhã, eu varria a loja. Mas você não faz engenharia? Faço. Eu ia limpar o banheiro.
Vai limpar na minha casa, qual que é o problema? Varrer, limpar o banheiro da loja do disco. Exatamente. E se precisar hoje, falar, eu vou te castigar, você não é nem gerente mais, você vai limpar o banheiro do Sebrae, eu vou limpar o banheiro do Sebrae. Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, mas jamais. Se eu não quiser, eu deixo o Sebrae e vou ver outras oportunidades, claro, mas... Não é o que diminui, né, Paulo? Não, isso não diminui, não. Isso, pelo contrário. Pelo contrário, isso cresce mais porque se ajuda mais, você está mais próximo do cliente. Aí você fala, mas ganha menos. Isso deixa o dinheiro vir por consequência de algo que você queira doar, que às vezes você nem viu, você doou da sua vida sem querer, você recebe 2, 3, 4, vem muito mais do que você. Exatamente. Do que você colocou. É exatamente sobre isso. Eu tive a oportunidade também fiz algumas transições e comecei o mestrado na USP. E um dia eu me vi com a química carregando umas peças que tinha lá, limpando, não sei o quê. E aí chegou uma estudante e falou, mas você foi lá limpar? Eu falei, fui. Porque exatamente, na farmácia eu também varria, passava, não tinha problema nenhum, né? E o pessoal fica muito preso a isso, né? A cargo, a status, a ego, né? Onde, na verdade, nada disso, no final, faz a diferença. Né? E agora você está trazendo todo o seu legado, né? Toda a sua experiência para dentro aqui do Sebrae, que, aliás... Que bom que a gente tem você aqui, né, Paulo? Para poder dar essa mexida. E é uma equipe maravilhosa, uma equipe muito competente, pessoas extremamente dedicadas aqui. Então, eu estou junto como mais mas a equipe roda. Você conheceu a Fabiana, que você falou. Pois é. A equipe roda, independente de Paulo Arruda. Paulo Arruda ajuda a dar alguns direcionamentos, mas a equipe é muito competente para... andar sozinha, estamos conseguindo os resultados muito positivos, que são resultados dentro da missão do Sebrae, que é realmente gerar esse desenvolvimento, mostrar o propósito da organização Sebrae. E eu vou ficar muito feliz, porque eu costumo dizer que eu estou mais perto do cemitério do que da maternidade. Com 62 anos, né? Estou mais perto do cemitério. E do Sebrae também está chegando no fim. Eu vou ter que começar a curtir também uma aposentadoria, uma segunda profissão. Mas se deixar um legado dentro da empresa, poxa vida. Isso aí é vida, né, Paulo? Isso é o que importa para mim. Com certeza. E com certeza está no caminho certo, Paulo, porque a gente vê aí pelas histórias, pelas pessoas, né? Eu frequentando também junto com a Fabi. E eu vejo o quanto que é gratificante esse trabalho. E mais ainda, poder trazer todo esse know-how, né, vindo com tantos ensinamentos, que, aliás, para os jovens que estão vendo, que estão assistindo, né, prestem atenção nessa lição de vida, porque pode curtir, compartilhar com quem vocês acham que é interessante ouvir, porque essa nova geração que a gente fala vem com uma sede muito grande e assim, com uma sede de agilidade, né? É verdade. E um pouco de bastante até às vezes de individualismo, né? Outro dia minha mulher mandou um WhatsApp, desçam para vir almoçar. Falei, que é isso? Daí todo mundo, para vir jantar, todo mundo desce de cada um do seu quarto, lá janta tudo, aí acaba de jantar, volta cada um pro seu quarto. Eu falei, mas ninguém vai sentar na frente da televisão hoje? Não. Ô filho, quer que eu ponha uma televisão no seu quarto? Não, pai, não precisa, é no celular, tudo isoladinho. Lembra que a gente sentava, né? Para conversar depois da janta. Todo mundo na frente da televisão. Que é bom, né? Ô, mãe, tira da Hebe, eu não gosto de assistir a Hebe. O outro, não, põe não sei aonde. Não, eu quero assistir a novela. Pô, a Hebe já tá velha. Aí mesmo, depois de velha, a gente via a Hebe velha. Mas essas histórias é que faz a gente valorizar a vida, valorizar a família, valorizar estar junto. Tá junto. Se você puder, fala, poxa, pelo menos o sábado à noite, vamos fazer um macarrão aqui, todo mundo olhar no olho, um conversar com o outro. Tem que suportar esses momentos, que são esses momentos que a gente aprende muito e valoriza o próximo. E com certeza. Você sabe que lá em casa é proibido trazer o celular na mesa.
E eu sou aquela que sou bem chata. Eu digo, mãe chata é mãe que cria filho bom, né? É verdade. Então é proibido celular na mesa. E eu faço questão de sentar. A gente às vezes senta muito rápido, senta para almoçar. E às vezes meu marido fala assim: vamos botar panela. Não, panela não. Tem que ser tudo servido. Porque eu tenho essa cultura, né? O Nordeste é muito forte nisso, né? De sentar à mesa. Meu pai falava assim: vamos resolver alguma coisa, vamos sentar na mesa. Nossa, chega a tremer na base. Ai, meu Deus, chamou para sentar na mesa, para uma conversa, né? Lá vem alguma coisa, né? Isso é muito bom, né, Paulo? Porque esse olhar... Isso tem um pouco de Cristo, né? Porque Cristo sentava na mesa, na ceia, com os apóstolos, né? Conversando, valorizando o alimento, orando. Eu puxo a minha orelha, eu gostaria de poder abrir uma Bíblia, conversar mais. Eu vou todo domingo, agora os filhos estão indo juntos. Que legal. Tal. Meus bebês, um de 30, um de 26. Bem novinhos. Meus bebês de 30, outro de 26, outro de 21, indo com a gente na missa e tal. Mas eu gostaria muitas vezes de, sabe, ou ler uma Bíblia, ou assistir um filme, debater mais junto, ver a visão de cada um. Isso não tem dinheiro que paga, né? Não, esse legado fica para a vida mesmo. Não é a comida, o valor da comida, mas o valor da momento. União. Você pode estar comendo só o pão, uma água, e o momento, isso aí É a troca, né? É o que é mais rico na vida. E, Paulo, falando em transição, né? Você falou aí que daqui a pouco vai, né? Daqui a pouco, tomara que seja daqui a pouco para muito, né, Paulo? Essa fase do Sebrae, por toda a sua experiência também. Mas, assim, tem um canal, né? Tem um canal artístico do Paulo. Eu te contei no começo, eu sempre gostei dessa área de comunicação. Eu era aluno de 2º grau lá em São Carlos, no Álvaro Guião. Eu já ia assistir Sessão Maldita no cinema, ficava brincando com violão, tocando com os amigos. Mas eu não consegui fazer a faculdade. Mas aquele negócio ficou dentro de mim. Eu fiz a faculdade e tocava em barzinho à noite, na cidade. Às vezes um amigo ia fazer uma festinha, eu ia lá para querer animar. E o lado da pandemia bom que aconteceu comigo foi que as pessoas não saíam de casa e falaram, vamos fazer um encontro virtual, ou seja, vamos fazer uma live na época. Eu falei, mas o que é live, gente? Eu não sabia. Que é isso, né? E aí a gente, em 2020, eu cantei, nossa, aquele dia, tinha mais de 1000 pessoas, eu em casa, ninguém via ninguém, meses eu toquei, cantei, contei história de música, todo mundo bateu palma, feliz, a gente, que legal. Eu não queria que acabasse aquilo nunca. E aí surgiu a ideia de uma segunda live, eu falei, não, por que você já não monta um canal de músicas e de histórias? Eu falei, que boa ideia! No Gostei. YouTube, isso, em 2020. E surgiu esse canal que é um hobby que eu faço e que eu tenho um carinho especial por ele. E principalmente, André, de músicas mais antigas que valorizam a brasilidade, tipo dessas histórias que a gente está contando. Porque muitas vezes a gente canta uma música e não faz uma reflexão. Quantas vezes, daquilo lá, né? Só um pedacinho de uma música, pode? Claro! Olha, já veio preparado, isso aqui é bom. Olha só isso aqui, André. Todo mundo já conheceu, já ouviu essa música e tal. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. E na flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Olha, o bem ou o mal, a gente que escolhe. Exato. É preciso. Então, muitas vezes, vocês ouviram no Titãs, Roberto Carlos, The Vips, é uma música que vem desde 68. Foi música tema do filme Diamante Cor-de-Rosa, do Roberto Carlos, quando ele era ator também. E tem gente que já ouviu essa música milhões de vezes e nunca parou para pensar. Uma música simples que, na verdade, é uma oração. Exatamente. Que fala de livre-arbítrio. Que fala de livre-arbítrio. As escolhas são feitas por você. Menina, você anda estudando, hein? Então... Mas se você quer falar de música e suas histórias, eu tô muito... Então,
É isso que eu ia falar para vocês, porque eu vou até bater palma, gente, porque, né, quem sabe faz ao vivo, como ele está fazendo aqui, e não é à toa que a gente vem conversando sobre isso, porque eu pude, né, eu estou inscrita no canal, inclusive, porque o canal mostra, né, as músicas e suas histórias, e são fantásticas. Quando a gente para ver realmente a grandiosidade da letra, a gente tem muito a aprender. E as músicas antigas, como o Paulo citou, tem história, tem vida. E é sobre isso agora que a gente vai falar, Paulo. Voltei, olha aí, agora eu tô... Músicas e suas histórias. Músicas e suas histórias. Esse é o nome do canal? Esse é o nome do canal que eu convido vocês a seguirem o canal no YouTube, Músicas e Suas Histórias. E eu sei que você é uma seguidora e... Faz muito pouco tempo que seu pai veio a falecer, você outro dia contou para mim, inclusive um dos motivos de estar aqui. Se você permitir também, gostaria de, em alguns momentos, falar um pouquinho de pai, do teu pai, de momentos que você viveu com ele. E muito do que a gente falar aqui, deixar como uma oração para ele, que ele esteja muito bem amparado. Mas relação pai e filho é algo tão bom que eu queria fazer uma oração com você junto através de uma música. Nossa Senhora. Com certeza. Foi ontem, né? Ontem. 2 anos, né? 2 anos que ele faleceu. E hoje, dia 13, você acredita que hoje eu indo para a missa de manhã cedo, falei assim, meu Deus, há 2 anos atrás, eu estava vivendo talvez um dos piores momentos da minha vida, que foi indo lá fazer o velório. É que a gente tem muita fé e a gente sabe, né, que ele foi um guerreiro, Paulo. Meu pai foi um grande guerreiro. Quantos anos ele morreu? 72 anos. Ele ia fazer 73, no dia 29 de junho. E eu falo que meu pai foi meu grande mentor de vida, porque ele deixa aí um legado maravilhoso, né? E ele gostava de reunir a mesa, ele gostava de receber, ele sempre... Então essa música vai cair com... E eu falava que um dos meus sonhos, que sempre que meu pai fazia as festas, né? Meu pai começou muito de baixo, estudou assim na garra, porque ele apanhava para estudar, porque minha avó queria que ele fosse vender as cocadas, as mandiocas, e ele conta a história que às vezes a mandioca estava tão ruim que o homem dizia, mas cozinha, ele dizia cozinha, no outro dia ele tinha que ir para outro lado, para não encontrar ele, porque era péssimo, né? E ele tem essas pérolas. E ele chegou a procurador do Estado, né? Olha. Então, mas ele sempre, nas festas que ele fazia, tinha uma roda de samba. A gente cresceu ouvindo samba. E sempre tinha o pessoal da justiça e o pessoal que andava com ele, como ele disse, que não tinha um pau para bater no gato. E ele nunca fez essa distinção. Então, eu sabia do legado do meu pai, mas no velório eu vi o quanto que ele realmente é especial. Tem muita semelhança com meu pai também. O seu pai tem muita semelhança. Tem uma história, um músico chamado Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim, um dos maiores músicos que o Brasil já teve. Ele tinha um filho, um jornalista, que tinha um temperamento muito forte, chamado Sérgio Bittencourt. E eles não se davam bem, o pai e o filho, o Sérgio Bittencourt e o Jacó do Bandolim. E em 68, o Jacó do Bandolim veio a falecer. E o difícil é quando demora para cair as fichas, né? Então, o Jacó do Bandolim morreu e o filho, ele no mesmo dia foi num barzinho, né? Pegou um guardanapo e escreveu tudo que ele queria escrever para o pai, mas não fazia na frente dele, pessoalmente. O Sérgio Bittencourt, um jornalista. Ainda, ó, pessoas de mais idade vão saber quem que é o Sérgio Bittencourt. E ele escreveu isso, era ano de 68, em 72, ele gravou essa música aqui, ó. Ele guardou essa música num guardanapo. E eu quero contar e quero oferecer, não conheci teu pai, mas eu quero oferecer como uma oração para ele, porque meu pai também era exatamente isso. Naquela mesa ele sentava sempre,
e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele dói demais aqui. Dói demais em nós, em qualquer um. Então, meu filho, se você tem a oportunidade de estar ao lado do teu pai, da tua mãe, e viver cada segundo, não deixa para depois. É agora. Abraça, beija. Né? Faça isso, porque você vai se arrepender depois. E duro, se você não faz agora e não se arrepende, é pior ainda. Pode acreditar. Eu sempre fui considerada a beijoqueira de casa, né? Então, eu falo que meu pai me ensinou. Uma vez a gente indo no velório do amigo dele, e os filhos chorando muito, e eu voltei muito comovida. E ele falou assim, então, filha, mas eles não estavam conversando com o pai. Então, se tiver que falar comigo, fazer alguma coisa, faça em vida. Jamais você vai esquecer isso. Jamais. Eu trago isso como uma lição de vida mesmo. Né? Eu tinha 16 anos. E acho que essa presença, mesmo estando distante, em quilômetros, eu falava que eu estava tão próxima de coração, é o que alivia hoje essa saudade. Né? Essa música é uma música que meu pai cantava nas rodas de samba. E eu falava que um dia o meu sonho era trazer o Zeca Pagodinho ou Martinho da Vila numa festa para ele, de surpresa. Não foi possível, mas agradeço demais essa homenagem. Porque traduz muito. Para o teu pai, para o meu, para todos os pais do mundo aí. É um dom divino ser pai, ser marido, ser humano. E ofereço até para as minhas amigas de infância, que outro dia uma de infância me mandou isso, disse, olha, ela também não tem mais o pai. E ela falou assim, eu ouvindo essa música, eu lembro da nossa infância por causa do teu pai. Né? Olha que legal. Então, você acertou assim. O verdadeiro líder é aquele que produz líderes. Né? Seu pai produziu não só você como uma grande líder, mas amigos, amigas sua, que não esquece ele. Isso chama-se legitimar a liderança. Meu pai também era uma pessoa querida por todo mundo, humilde. Isso exemplos. É vida, né? É, a vida. Isso é vida. Quem nunca assistiu um filme, eu vou falar, eu assisti, não sei se você assistiu ou não. Eu já assisti umas 4, 5 vezes. É um filme do Tim Burton, né? Chamado Peixe Grande, que fala de relação de pai com o filho. Meu, esse filme, quem assiste esse filme, se você tem pai, você vai ver teu pai de forma completamente diferente. Se o seu pai já se foi, você vai também ver o que você poderia ter feito muito mais do que você fez. Esse filme Peixe Grande, do Tim Burton, é sensacional. Então, eu já deixo aqui a dica para vocês. Ó. Eu não assisti, eu vou assistir. E assiste, depois e vou te dar esse feedback. Por favor. Viu? E se precisa, assiste 2, 3 vezes, porque às vezes a ficha não cai na primeira vez, mas a hora que você vê o inaudível, aí você fala, agora entendi. Que legal. Ai, quanta emoção, hein, Paulo? Não vamos ficar tristes? Não. Tem o Miltinho Tristeza. O Miltinho Tristeza, ele namorava uma namorada chamada Neuza. E ele brigou com a namorada, ele amava ela. E ele ficou muito triste, né? E tava um amigo dele
conversando com ele, falou, manda essa tristeza embora, o Miltinho. Ele falou, mas eu gosto tanto dela, da Neuza, né? E depois ele até casou com a Neuza, ele voltou, casou com a Neuza. E seu pai provavelmente cantava essa música nas rodinhas de samba, né? Foi até um sucesso do carnaval nos anos 60. E aí ele falou, peraí, manda essa tristeza embora, isso aí pode dar música. E o Miltinho Tristeza mudou até o nome dele por escrever essa canção. Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora, está vendo meu fim, fez do meu coração a tua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Quero de novo cantar. Eu sei que você lembrou do seu pai, mas é alegria. Exatamente. O que seu pai deixou para você, para mim, para todos nós. Nossa, revivi muita coisa só nessa música, viu, Paulo? E é tão engraçado que eu falo que esse legado dele vai durar aí por muito tempo. E eu morava em Pirassununga, meu filho tinha 6 anos, e foi um amiguinho brincar em casa, e meu pai, ele cantava muito com meu pai, né? Ele pegava os instrumentos e ficava junto do meu pai. E aí meu pai tinha dado para ele uma caixinha de som, dessas que logo que lançou, com um pendrive. E tinha todas as músicas, Zeca Pagodinho, Martim da Vila. E o menino brincando lá, ele falou, Pedro, vamos ouvir uma música? Aí o Pedro disse, vamos. Ele fez 1 minutinho só. Foi lá, correu, pegou, ligou o som e eles continuaram jogando basquete. Eu preparando o lanche ali e ele cantando todas as músicas. Todas. E ele estava cantando a música do Zeca Pagodinho. E aí o Pedro olhou para ele e falou, nossa, Daniel, que música estranha é essa, né? E ele olhou assim, indignado, mas indignado. Ele falou assim, sério? Você não conhece Zeca Pagodinho? É o melhor cantor meu e do meu avô. Do mesmo? Que lindo. E ali eu liguei pro meu pai logo em seguida, eu falei, pai, olha isso, né? O menino, a referência dele era isso, né? Eram essas músicas, né? E ele, um aniversário que teve do meu pai, ele ensaiou muito para cantar O Grande Avô. E eu tenho essa gravação, eu falo que isso é uma relíquia da gente, né? Ele tinha uns 8 anos, pequenininho de tudo, não tinha nem voz assim para... E meu pai junto dele cantando, e eu falo que isso eu vou guardar para a vida, né? Porque... Avô herói, tem pai herói, avô herói. Avô herói, Meu pai realmente ele foi. Essa música eu quero cantar um pedacinho dela aqui também. Ela é uma grande mensagem de um médico, gente, Paulo Vanzolini, um zootecnista. Ele escreveu essa música, que é uma mensagem de aprendizado muito grande, em 1962. E olha só o que ele fala. Porque quem que não chora, né? Eu choro, você chora, todo mundo chora. Quem nunca? Quem nunca chora. Mas olha o que é a Volta por Cima, que é o nome dessa música. Seu pai também cantava, com certeza. Chorei, eu chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aí chegaram pro Paulo Vanzolini, né? Ele é um poeta, um músico, mas natural, a vida natural, um médico, né, que gostava da noite. Eu falo que a noite é a maior escola da poesia. E falaram, Paulo Vanzolini, o que é o mais importante na letra dessa canção? Porque essa canção ela fala de autoconhecimento, né? Então todo mundo fala, volta por cima, tem que dar a volta por cima. E as pessoas sempre trabalham o efeito, né? Nunca a causa. Exato. E ele falou assim, verdadeira importância dessa música é reconhecer a queda. Reconhece a queda. Gente, muitos de vocês que estão doentes, que estão depressivos, que estão em algum problema de saúde, qual que é o passo 1? Reconhecer. Estou doente, vou melhorar, vou buscar. Errei. Reconhece a queda e não desanima. Porque se você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, você manda essa tristeza embora. E como? Quantas vezes, né, que o meu pai, ele descobriu a insuficiência renal muito novo, aos 40 anos de idade, e a gente passou por várias fases, né? E eu falo que ele já era um grande mentor, e toda vez que ele reconhecia, mas ele tinha força de lutar e buscar. É isso que faz a diferença. E é isso que ficou pra gente, né? Por isso que durante ontem eu estava muito chorosa e a minha irmã ligou e falou assim, será que ele quer lhe ver assim? Né? E eu lembro dele assim, vamos, levanta, né? Faz acontecer. Faz acontecer. Mas estou muito feliz, não é à toa. Agradeço demais ao Beto. Como é que é o nome dele, do seu pai? Ramires Eugênio. Ramires, seu Ramires. Está aqui conosco. Tá, com certeza. Com certeza, tá aí assistindo tudo e tá feliz. E dando força para nós, e falando, força, gente, e para você, principalmente, que deve ter sido uma grande filha. Falou do marido, casou, mãe, deve ter uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande amiga, profissional. Tem muita história para contar e história muito bonita de vida. Parabéns, viu, André? Muito obrigada mesmo, de coração, né? Agradeço ao Beto, que o Beto me ligou um dia falando que estou assistindo, estou vendo seu canal, já entrevistou o Paulo. Falei, não, olha, fala com ele, já falei do canal e tudo. Eu falei, gente, eu acredito muito nos anjos que Deus envia, viu? Mas sem dúvida. E aí eu falei, caramba, vai ser bem no dia que foi o velório do meu pai. Olha aí, cara. E não foi à toa, né, que você tem aqui. Se você quiser, até podemos despedir dele. Assim, né? Com certeza. Não despedir para sempre, mas falar um tchauzinho agora. Inclusive, dizer para minha mãe que, Dona Maria, fique firme, porque o legado de vocês, a gente está junto, eu sei que foram 53 anos quase juntos, né? Ela deu um sustinho na gente essa semana, mas tudo por sistema emocional, mas dizer que ele quer que a gente siga. Claro. E um dia, já disse a ela, a gente ainda não conseguiu isso, mas um dia a gente vai fazer uma festa com a roda de samba, como eles tanto, né, gostavam. Me chama que eu vou. Vamos embora para Maceió. E olha, eu acho tão bonito. Eu tenho uma tia também que vai sempre ao cemitério, chora no túmulo, respeita, ficou eternamente viúva. Isso mostra o verdadeiro amor. Isso é verdadeiro amor. Exatamente. Tá? Exatamente. Depois de 2 anos, Dona Maria... Isso mostra o verdadeiro amor. Ainda tem a dor, sente a dor. Isso é o companheirismo. É por isso que eu entendo. Isso é para ajudar a gente refletir da vida. E vamos falar pro seu pai que a gente quer ver ele mais vezes. Mas agora, não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto
sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Eu sou filho único, tenho minha casa pra morar. Olha, que alegria, que felicidade. Quem quer saber a história dessa canção, entra no Músicas e Suas Histórias, está lá falando dessa canção maravilhosa, o ano, quem é que escreveu essa música. Muita gente vai pensar que quem escreveu essa música aí foi o Adoniran Barbosa, quem escreveu e quem cantou. Mas, na verdade, foi o João Rubinato. Eu achava que tinha sido a Adoniran Barbosa. Mas o João Rubinato é o Adoniran Barbosa. Só que ele achava que ele não fazia sucesso com esse nome. E ele falou, eu preciso mudar de nome. João Rubinato, não vou conseguir sucesso. E ele era gongado nos shows. Aí ele pegou e falou assim que ele ia mudar o nome dele. E ele colocou Adoniran, do nome de um amigo dele que trabalhava no Correio, e Barbosa, de um cantor da época, ele virou Adoniran Barbosa, o famoso e conhecido por quem gosta de música como João Rubinato. Que legal, olha só. São histórias para contar, por isso que é o cabelo branco e a barriguinha. Nossa, gente, olha, eu posso falar para vocês que realmente estou muito feliz, Paulo, por essa oportunidade, por você estar aqui hoje, por poder homenagear esse grande homem que foi meu pai. E por você trazer tantas histórias e tantos ensinamentos, baseado em tantos valores que realmente faz a diferença, e eu acredito. De coração, agradeço demais mesmo, porque você conseguiu, inclusive, realizar um sonho, que foi eu homenagear meu pai com essas músicas. Ah, que lindo. Quem tem que agradecer sou eu, porque isso que eu faço, eu vou falar para você, eu faço de coração. Faço e há uma energia tão grande que vem comigo aí, que não sei de onde surge, que me dá a vontade de viver a cada dia mais feliz do que o dia anterior. Você proporcionou isso, certamente seu pai está me dando essa energia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, meu bem. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. Entra no canal Músicas e Suas Histórias, curte o canal, compartilha, porque eu sempre falo, Paulo, que coisa boa a gente realmente deve compartilhar, né? Verdade. E a vida é sobre isso. Gostaria muito de agradecer para vocês que ficaram com todos esses ensinamentos, os insights que o Paulo passou aqui. Curte, compartilha, comenta, porque faz a diferença aí no nosso trabalho. Muito obrigada, Paulo, de coração. Obrigado a você. Estou à sua disposição para a gente homenagear teu querido pai ou para qualquer encontro que você quiser, para a gente voltar a bater esse papo. Muito obrigada. Obrigada mesmo.